Hoje eu vim com a metade da roupa de pastor. Gente, vocês são muito ruins demais, gente. Eu cheguei ali, ih, pastor tá de terno. Caramba, gente, vocês são ruins demais. Eu me senti até com vergonha, estou até com vontade de tirar o blazer agora. Mas vamos lá para a palavra, é melhor. Alguém falou assim no meu ouvido: só falta gravata, pastor. Não é de Deus não, é gravata, não é legal não. E assim, não dá ideia para o Ângelo não, ele não é normal não. Vamos lá. Segundo Reis capítulo 5, segundo livro de Reis capítulo 5, eu quero dividir uma palavra do coração de Deus com o seu coração. A gente está numa série de mensagens falando sobre coisas maiores. Começamos essa série de mensagens no mês de fevereiro e começamos falando sobre que a gente precisava queimar o nosso arado. Queimar o nosso arado aponta para a gente abandonar algumas posições que Deus tem pedido de nós, algumas coisas que para nós é segurança, sabe? A gente precisa deixar isso porque Deus tem algo maior para nos entregar. Depois nós falamos sobre, para a gente alcançar coisas maiores, a gente precisa se movimentar e se mover por fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: sem fé é impossível você agradar a Deus. Você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E aí nós falamos sobre cavar poços. A gente alcança coisas maiores quando a gente cava os poços. E hoje pela manhã eu também preguei sobre... Até esqueci, irmão. Eu estou querendo lembrar aqui das mensagens. Ah, você é crente mesmo, tá? Era só uma pegadinha para saber se você lembrava. E hoje eu quero falar sobre esse texto. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor. Esse Senhor aqui não é o nosso Senhor, mas era o rei, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém um leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 5.000 ciclos de ouro e 10 festas festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer a rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-os vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E saberá que há profeta em Israel. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Ministra a tua palavra no nosso coração. Nós queremos muito ouvir a tua voz. Então, por favor, eu te peço que todo o ruído à nossa volta, ó Deus, tudo aquilo que vem para distrair, para roubar a semente da tua palavra do nosso coração, eu te peço agora, Abba Pai, que seja removido de nós e que o Senhor nos dê ouvidos atentos
um coração sensível, e que o nosso coração seja uma terra preparada para receber a semente que o Senhor tem para plantar hoje, e que essa semente ela produza fruto, que essa semente ela venha glorificar o Teu nome, e que a nossa vida ela venha frutificar em tudo que fizermos. Obrigado pelos Teus filhos que estão aqui, deixaram suas residências, suas casas, ó Deus, para estarem aqui começando essa semana na Tua presença, começando essa semana, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor norteie a semana dos Teus filhos com bênçãos que vêm dos altos céus, e os abençoe com Tua paz. Fala conosco agora nas Escrituras e ministra ao nosso coração esse é o desejo que temos e oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta e também o seu coração aberto, para a gente compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração, de verdades que a gente precisa experimentar, viver da parte do Senhor. E eu quero continuar falando sobre essa série de mensagens, coisas maiores. Eu creio no meu espírito que a gente está muito perto de viver coisas que os nossos olhos ainda não viram. Eu creio que enquanto eu prego para você e também prego para mim. Eu creio que eu estou a um passo de viver coisas em Cristo que eu ainda não experimentei nessa terra. Coisas em Deus, sabe? Coisas que Deus guardou, separou. Eu quero dizer para você que me ouve, que existem coisas que Deus separou para a sua vida, tão preciosas, tão especiais, tão maravilhosas, tão extraordinárias, que você ainda não acessou, que você ainda não tocou, que você ainda não abraçou, que você ainda não provou, que você ainda não viu, e essas coisas estão perto de chegar. Mas escuta, existe um adversário, existe um inimigo, que ele faz de todas as coisas e usa todas as suas artimanhas para que a gente não acesse isso, para que a gente não consiga tocar isso. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite de hoje, sabe, me mover como um profeta da parte de Deus para dizer que tudo que Satanás e seus demônios fazem para querer distrair você e tirar você do foco, para você não alcançar e não experimentar dessas coisas maiores, que seja cancelado em nome de Jesus na sua vida, meu irmão, para que você esteja pronto, no lugar exato, no momento certo, para provar o que Deus tem para você. Você está entendendo isso hoje? Você entende que Deus tem algo grande para fazer na sua vida hoje? Escuta, eu comecei a ver com os meus olhos, sabe, alguns sinais de coisas que Deus vai fazer, mas ainda é só o início, ainda é só o começo, ainda é só um esboço, um desenho, sabe, inicial daquilo que Deus tem para fazer, aquilo que na soberania dEle, Ele já desenhou para a minha vida e para a sua. Mas para isso eu preciso de um posicionamento. Sabe, a gente começou essa série de mensagens falando, o primeiro posicionamento é eu queimar os meus arados, eu abandonar algumas coisas que Deus está me pedindo. O segundo posicionamento é me mover em fé, sabe, é me posicionar em fé. Escuta, você pode fazer qualquer coisa, mas se você não faz com fé, para Deus é vazio, para Deus é oco. Sabe, se você precisa fazer alguma coisa para o Senhor, se mova em fé, meu irmão. Tem uma canção que nós cantávamos há muitos anos atrás. Assim que nós chegamos aqui, eu não sei se pode dar uma melhorada no meu microfone, ou se eu estou ouvindo mal. Escuta, a gente chegou aqui em Realengo, a Cristiane cantava essa canção, na época eu nem cantava, que dizia rompendo em fé. A cada dia eu vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, eu vou plantar e vou colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. E eu quero dizer para você, você vai viver coisas maiores à medida que você romper em fé. Romper em fé, a gente se desvencilhar daquilo que está prendendo a gente e se lançar para aquilo que Deus tem proposto para a gente. E hoje eu quero falar sobre mergulhar no Jordão. Sabe, essa mensagem talvez você já ouviu falar do Naamã.
Naamã era um grande general, um homem condecorado, um homem cheio de estrelas, um homem cheio de divisas, um homem vencedor em batalhas, um homem que saiu à guerra várias vezes e quando retornava um vitorioso, mas ele guardava por debaixo da armadura, ele guardava por debaixo da roupa dele uma doença, que na época dele era algo incurável, que na época dele era algo que era muito difícil de se reverter. E quando alguém revertia esse quadro, ele tinha que passar por um ritual cerimonial, onde ele se banhava, se apresentava no templo diante do sacerdote. O sacerdote fazia um exame minucioso e, entendendo que a lepra tinha sido curada, ele era reconduzido à sociedade. A lepra era algo tão intenso e tão agressivo no corpo e também na alma, porque alguém leproso, ele começava a perder as partes de cartilagem, orelha caía, nariz caía, áreas do corpo ficavam insensíveis. E a lepra na Bíblia é comparado ao pecado. Sabe por quê? Porque o pecado nos torna insensíveis diante do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, acometido dessa doença, toda pessoa acometida de lepra, ele tinha que ser removido da sociedade. Ele ficava à margem da sociedade, ele vivia uma vida à margem. Ele não podia tocar ninguém, porque se ele tocasse, a pessoa ficava imunda junto com ele. Se ele chegasse em um recinto, ele tinha que chegar gritando: imundo, um imundo chegou. Se ele chegar aqui nesse culto público, ele tinha que chegar anunciando: um imundo chegou. Se ele sentasse do seu lado, você ia se afastar dele, porque aquela doença era algo que ninguém queria chegar perto de um doente. Mas aquele homem, um general condecorado, respeitado, conceituado, talvez com possibilidades financeiras diferentes de todo o povo, mas nada era suficiente para resolver a sua questão. Talvez você esteja me ouvindo, você já passou por situações onde nada é suficiente para resolver a tua questão. E eu quero dizer, só tem uma coisa que pode resolver. Só a presença de Jesus pode mudar a nossa história. Escuta, a Bíblia diz que morava na casa do Naamã uma moça, que a Bíblia é tão linda que não vai nem falar o nome dela. E aqui eu quero falar o primeiro tópico dessa mensagem. Se eu quero viver coisas maiores, eu não posso desprezar as coisas simples e os pequenos começos. Você quer viver coisas maiores, não despreze coisas simples e nem os pequenos começos. Nós, como seres humanos, nós somos, ávidos por grandes coisas. Achamos que é nos grandes eventos que Deus vai se manifestar. Achamos que é nos grandes ajuntamentos que, o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Hoje pela manhã nós falamos que o milagre começa, sabe aonde? Quando você tranca a porta do seu quarto e você e os teus filhos em secreto começam a deitar o azeite, e o azeite não vai parar de derramar enquanto tiver vasilha vazia. Eu quero dizer para você nessa noite de hoje, você que está me ouvindo e que está com o teu coração aberto, não despreze as coisas mais simples que têm se mostrado diante de você. Deus é um Deus de coisas simples. Deus é um Deus de coisas simples, e parece que Ele decide usar aquelas que não são para confundir as que são. O apóstolo Paulo deixou expresso, declarado, numa das suas cartas, dizendo: Deus escolheu as coisas simples para confundir aquelas sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu a mim, a você, meu irmão. Deus tem escolhido essa igreja, sabe para quê? Para que através da mensagem de Deus na nossa vida, a gente alcance, pessoas, a gente alcance lugares, a gente alcance situações nunca antes alcançadas. Eu quero dizer, Deus quer usar a sua vida na sua simplicidade. É na sua simplicidade. Esses dias eu tenho me lembrado muito da minha carreira acadêmica lá na faculdade de teologia. Eu comecei junto com a pastora, nós dois,
Eu falei aqui, um culto atrás, que eu passei por um pelotão de fuzilamento. O professor me fuzilou no paredão, 110, 120 alunos, eu sendo fuzilado. E aí chegou a vez da Cristiane, porque eu não podia ficar sozinho nessa. Afinal de contas, nós somos uma só carne, né, meu amor? E aí chamaram o nome dela, olharam lá na listagem de presença, Cristiane. Aí ela com uma vozinha doce, amém. E aí chamaram ela na frente, colocaram uns 5 alunos. E o professor, ele estava falando sobre oratória. Ele falou, abra no salmo tal, abra no salmo tal, abra no salmo tal. Eu falei, cara, eu acho que ela vai tirar de letra essa lição, porque ela gosta de salmos. E ela acabou de escrever agora, esse tempo que ela ficou com pneumonia, ela acabou de escrever outro livro dela aí, falando sobre os salmos. A gente tem que fazer do limão uma limonada. Ela ficou em casa, não podia falar, e eu falei, quando ela falava, realizei um sonho, mandei ela calar a boca, irmão. Aí, cala a boca, mulher. Ela ia falar, calada. Eu falei, vai escrever seu livro. Eu falei, ela vai tirar de letra. Só que a aula é sobre oratória. E o professor falou, vocês vão começar a ler esse salmo. Aí a primeira moça era bem menor do que a Cristiane, eu lembro dela bem magrinha, baixinha. Mas ela tinha uma voz, quando ela abria a boca, parecia um trovão falando. Eu falei, uau, essa mulher grita alto. E aí quando chegou a vez da Cristiane, ela falou, amados, salmo tal. Ai, tadinha, deu uma dó dela. Mas eu já tinha sido fuzilado, eu falei, ela precisa passar pelo fuzilamento também. E aí o professor parou tudo, falou, para aí. Você tem que ter voz de pregadora, moça. Voz de pregadora. E começou a gritar com ela. Tadinha, ela baixou a cabeça e falou assim, professor, é a única voz que eu tenho, professor. Ele falou, não, você tem que impostar a voz. Ela falou, salmo tal. Eu acho que ela irritou demais o professor. Escuta, às vezes a gente despreza, sabe, a nossa maneira de ser. O que me faz amar mais ainda ela, porque ela é o que ela é. Ela não precisa fazer um cenário para você achar que ela é uma mulher ungida. Ela não precisa mudar a voz dela para você achar que ela é uma mulher ungida. É a maneira dela. Eu quero dizer, Deus vai te usar da sua forma. Deus vai lhe usar da sua maneira. Uns talvez Deus use gritando, falando mais alto. Talvez você, irmão, seja na calmaria do mar. Deus quer usar você do seu jeito. Deus quer usar você da sua maneira. Deus quer usar você com as suas características. A única coisa que você precisa é não desprezar os teus primeiros começos, os teus inícios. Não despreza. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, meu irmão, não despreze os teus começos. Escuta, uma menininha, e que menina ousada, tá bom? Olha o que diz o texto, versículo 2: saíram as tropas da Síria, a terra de Israel, e levaram cativo uma que ficou aqui. Escuta, ela foi ser escrava na casa do Naamã. Mas no versículo 3 diz que essa menina, na primeira oportunidade que ela teve, ela falou. E eu quero dizer para você, você se vê um menino, você se vê uma menina, você se vê pequeno. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de você se achar pequeno, de você se achar diminuído, de você se achar frágil, de você se achar, sabe, incapaz de muitas coisas. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo e diga assim, pastor, eu me acho uma pessoa incapaz, eu me acho uma pessoa não suficiente para fazer isso. Eu quero te dizer, graças a Deus que você não se acha capaz, porque é Deus quem lhe capacita. Graças a Deus, porque não é pelas tuas habilidades naturais, é porque a mão de Deus, Ele tem te tomado, tem te pegado e tem te conduzido. E eu quero lhe dizer, quando você entender que é Deus quem faz através da sua vida, você vai descansar e saber, tudo que está acontecendo é Deus quem está fazendo. Escuta, o que a gente tem vivido como igreja é Deus que está fazendo.
O que a gente vai viver até o final desse ano como igreja é Deus que está fazendo. Se prepare, porque eu acho que até a metade do ano a gente vai fazer o terceiro culto. Eu olhei hoje para amanhã, falei, são poucas as cadeiras que estão vazias de manhã. Agora à noite tem poucas cadeiras que estão vazias, muita gente não vê o culto. E eu creio que até a metade do ano a gente vai ter o terceiro culto. Aí você vai poder cultuar 9. Ah, pastor, eu vou nos 17. Ah, não, eu vou no 19. Escuta, e quando não tiver mais cabendo gente aqui, a gente vai olhar e vai dizer assim, não, foi porque eu trabalhei. Não, esquece. Foi por causa da mão do Senhor na nossa vida. Porque é um monte de menino, é um monte de criança. Sabe, que a gente não perca a característica de menino: inocência, simplicidade e um coração sempre pronto a recomeçar tudo de novo. Você está entendendo o que Deus está falando? Vamos lá para o texto. Versículo de número 3. Olha o que a menina vai dizer. Aí eu quero profetizar que aqueles que têm a mesma característica dessa menina vão chegar amanhã no seu local de trabalho. Vão falar: chefe, posso falar uma coisa? Tem profeta ainda em Israel. Você vai poder chegar lá na sua repartição e dizer: olha, posso falar uma coisa? Eu vi ontem uma mensagem lá no culto e eu queria dizer para você que tem profeta ainda em Israel. Você me permite orar por você? Eu posso orar pela sua vida? Eu posso abençoar você? Posso dividir aquilo que Deus tem falado ao meu coração? Versículo 3 diz assim: disse ela, a menina, a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Escuta, a menina só falou isso. Quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que tem em Samaria. Escuta, aquela menina estava sendo ousada ao extremo, porque não era permitido uma mulher se referir a um homem, e muito mais na qualidade que Naamã tinha, um general de guerra, e quanto mais uma serva, uma escrava, e ainda uma menina. Mas ela se enche de ousadia, e eu quero profetizar que você vai sair daqui com a ousadia do Espírito Santo. E quando você abrir a sua boca, eu quero te dizer que aquilo que sair da sua boca serão decretos da parte de Deus para abençoar, para edificar e também para derrubar. Sabe, serão decretos da parte de Deus para plantar, mas também para derribar, meu irmão. Porque essa menina estava falando com a autoridade de Deus. E o versículo de número 4 diz que o Naamã ouve a menina, e ele vai até o rei e diz assim: olha, tem uma jovenzinha que trabalha como escrava na minha casa, tem uma menininha que trabalha na minha casa, e ela falou que tem solução para o meu problema. Escuta, que a gente receba aqui no culto gente que vai chegar dizendo: olha, alguém falou para mim no meu trabalho que se eu viesse aqui, o Deus que é adorado aqui, Ele pode me curar, e é por isso que eu vim. Irmão, eu acho lindo, porque aquela menina fala na sua simplicidade, mas ela consegue tocar o coração de um general. Eu quero declarar que você, na sua simplicidade, vai tocar o coração dos grandes. A sua vida, na sua simplicidade, vai tocar o coração daqueles que se acham muito. Sabe por quê? Porque é Deus confundindo a ordem das coisas. Versículo 5 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu vou enviar carta ao rei de Israel. E a carta que ele estava dizendo era: olha, está diante de você um dos meus servos. Se essa carta chegou até você e você está lendo, é porque um dos meus servos está diante de você, para que ele seja curado. Quando o rei de Israel lê isso, ele rasga as vestes. Rasgar a roupa é sinal de extrema tristeza e de indignação completa. Ele diz: acaso sou eu Deus para dar vida e tirar a vida? O rei de Israel estava desesperado, mas em contrapartida, a menina não estava falando do rei de Israel, a menina estava falando que tinha profeta em Israel.
A menina não falou tem rei em Israel, a menina falou tem profeta em Israel. Escuta, você não vai falar, na minha igreja tem cadeira boa, não é boa. Na minha igreja tem louvor bom, não. A gente está buscando fazer o melhor, mas não é o louvor. Escuta, o que vai mudar a vida de pessoas aqui nesse lugar é a presença de Deus, que isso eu tenho certeza, essa presença está aqui nesse lugar. Essa presença pode mudar a sua vida, essa presença pode mudar o seu destino, meu irmão. Sabe por que a igreja chegou até os dias atuais hoje? Por causa da presença. A presença de Deus muda todas as coisas. Eu quero declarar que você vai sair daqui e você vai sair carregando essa presença. Pastor, por quê? Porque essa presença quer habitar aqui dentro de você. E quando a gente permite essa presença entrar, escuta, os milagres acontecem. O Naamã vai até Israel, apresenta-se diante do rei, apresenta a carta. O rei fica desesperado, mas o profeta diz, fica tranquilo, manda o homem vir. Olha o que diz o texto, versículo de número 8, você está comigo? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que você rasgou tuas vestes? Deixa vir a mim, e ele vai saber que tem profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou na porta da casa do Eliseu. Parou aonde? Irmão, esse negócio aqui mexe comigo. Porque olha o que diz o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou escuta, Eliseu não estendeu o tapete vermelho. Eliseu não mandou tocar trombeta. O grande general chegou. Não. Eliseu falou, o moço, vai lá e dá esse recado para o general. Escuta, eu falo isso com todo amor e respeito. Pode chegar o grande, pode chegar o maioral, pode chegar quem for aqui, vai ser recebido, assim como a gente recebe qualquer pessoa nesse lugar. Eliseu não fez diferença. Ele é um grande general, está vindo cheio de ouro e prata na carruagem, está vindo cheio de vestes, cheio de roupas caras. Eliseu não estava de olho nisso. Eliseu queria que o nome do Senhor fosse glorificado e coisas maiores acontecessem. Eliseu diz assim, versículo 10, então mandou Eliseu um mensageiro dizendo, vai tomar banho. Cara, o Eliseu é demais, irmão. O Eliseu mandou o cara tomar banho, falou, vai se lavar, lave-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Escuta, o texto vai seguir e diz que Naamã fica indignado. A minha versão diz, Naamã, porém, ficou muito indignado e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre a lepra e restauraria a minha lepra. Escuta, o Naamã criou todo um cenário, pintou todo um cenário de que o profeta ia parar diante dele e ia receber ele. Só que Eliseu já sabia de tudo isso. E Eliseu manda um garoto mais uma vez para confrontar o general. Vai lá e fala para ele que ele tem que tomar banho no Rio Jordão, e ele vai ficar curado. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, a primeira, não despreze as coisas simples que Deus está fazendo. Segundo lugar, deixe de lado o seu orgulho. Eu vou repetir para você. O que impede a gente de acessar coisas maiores, na maioria das vezes, é o nosso orgulho. Tem uma canção que a gente costuma cantar na igreja que diz, o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim dentro de mim. Escuta, o teu orgulho pode tirar você de você experimentar coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na sua vida.
o seu orgulho pode quebrar você. Eu gosto de um estilo de música, o que a gente faz aqui na igreja, ou o que a gente procura fazer. E uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, ali perto da Praça Seca, bem simples, uma igreja pequena, menor do que a nossa, bem simples, aqueles bancos ainda de madeira, bem antigos. E quando a gente chegou, tinham poucas pessoas e todo mundo na igreja tinha um pandeiro. Tinha uma orquestra de pandeiro na igreja. Irmão, a Cristiane sabe muito bem que eu não gosto muito do som do pandeiro. Eu gosto do som da guitarra, do violão, mas do pandeiro, e ainda dá uma riscada ainda na pele do pandeiro. E tem uns que são tão habilidosos que risca e dá de cotovelo ainda. E quando eu cheguei, eu falei, caramba, vai rolar o pandeiro. E o orgulhoso do Naamã achava que Deus só se manifestava no som de música que eu gosto. E aí começou aquelas músicas, pandeiro rolando, pá. E aí me deram a oportunidade para pregar. Eu preguei. Quando eu acabei de pregar, eu sentei do lado da Cristiane. E aí o pastor da igreja falou, agora nós vamos para a parte da revelação. Eu falei, eu não entendo. Eu acho que revelação é quando a palavra está sendo explanada, é a revelação da palavra. Mas, quem teve uma revelação? Quem levanta a mão? Eu falei, cara, essa mulher está inventando história, cara. Eu olhei para ela. Falei, o que essa mulher está arrumando na igreja? Ela falou, Deus me deu uma visão. Eu falei, cara, eu nem sabia que essa mulher tinha visão. Ela falou, eu tive uma visão com o irmão do pandeiro. Irmão, ele entrou numa alegria. Quando ela falou, eu tive uma visão com o irmão do pandeiro, ele já deu a riscada. Irmão, o varão ficou feliz. Ela falou assim, irmão, quando você tocava o teu pandeiro, eu vi a glória de Deus descendo, os céus se abrindo sobre a igreja. E Deus está mandando te dizer para você não parar de tocar o pandeiro. Eu olhei para a santa. E aí Deus me bateu. Falou assim, quem diz que eu me limito ao tipo de música que você gosta de ouvir? Quem diz que eu sou Deus de um estilo de música que você se adequa mais? Eu sou Deus, tanto da música que você gosta de ouvir e tocar, como também sou Deus do irmão do pandeiro tão simples, que quando ele toca com o coração aberto, eu recebo a adoração dele. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava batendo no pregador da palavra, quebrando o meu orgulho. Escuta, tem coisas que Deus quer revelar ao teu coração, tem coisas que Deus quer trazer à sua vida, que ainda não chegaram, porque tem uma barreira impedindo. O nome dessa barreira é o teu orgulho. Sabe, às vezes nós somos tão arrogantes, orgulhosos, prepotentes, que nós achamos que sabemos tudo, achamos que temos todo o entendimento de todas as coisas, quando na verdade nós não somos e não passamos de pó e apenas barro na mão do oleiro. Que você entenda esses dois princípios nessa noite. Você quer experimentar coisas maiores de Deus?
Número 1, aprenda a valorizar as pequenas coisas e as coisas mais simples. Número 2, deixe de lado o seu orgulho nessa noite. Ele te tira do jardim e te impede de experimentar coisas maiores em Deus. Olha o que diz o texto, versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, e eu já vou encerrar. E disse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e você vai ficar limpo. Naamã, porém, ficou muito indignado, se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo? Se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre a minha lepra, sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Versículo 12. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, onde ele vivia, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Escuta, o Naamã era tão orgulhoso, tão prepotente, porém leproso. Tão orgulhoso, tão vitorioso, tão cheio de decorações, porém leproso debaixo de toda aquela armadura, que ele não se sujeitou a dar 7 mergulhos num rio barrento chamado Jordão. Jordão significa rio que desce. Você quer experimentar coisas maiores? Número 1, experimenta descer. Você quer viver coisas extraordinárias em Deus? Desce. Eu li um texto em Jeremias, que ele chama e diz: Jeremias, desce para a casa do oleiro, que eu quero falar com você, Jeremias. Escuta, tem gente que hoje precisa descer na casa do oleiro, aprender a valorizar coisas simples, quebrar o seu orgulho e entender que Deus não é só Deus de coisas grandes. Deus é Deus que fala também nas coisas tão pequenas, que nos pede passos tão pequenos. O que Deus estava propondo para o Naamã era dar 7 mergulhos num rio que na época estava cheio de barro. Versículo 12 diz assim, eu vou encerrar a mensagem. Verso 13, perdão. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Escuta, o Naamã precisou da ajuda dos seus oficiais, sabe para quê? Para convencer ele a descer nas águas e ser limpo, a descer nas águas e mergulhar. Escuta, Deus está falando com a gente hoje que a gente também precisa descer. Se a gente quer alcançar coisas maiores, você vai precisar descer. O versículo de número 14 diz assim: então desceu, mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes, conforme ou consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Escuta, tem coisas grandes que você está esperando acontecer na sua vida, que elas vão acontecer. Você não precisa fazer coisas grandes, você só precisa fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Você não precisa tomar grandes atitudes, você só precisa se posicionar. Deus falou que é para mim estar aqui em obediência a Ele, e é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou obedecer ao Senhor. Eu não sei o que Deus tem pedido a você de obediência, não sei o que Deus tem chamado você para obedecer, eu não sei quais têm sido os comandos de Deus para a sua vida, mas eu quero dizer que quando Ele nos fala alguma coisa, o plano dele é sempre melhor do que o nosso. O plano dele sempre traz paz ao nosso coração. O plano dele sempre nos faz viver coisas maiores. Eu quero orar por você nessa noite. Você que entende, pastor, eu preciso de uma mudança na minha vida.
Eu preciso de uma transformação. Eu queria que você ficasse em pé, por favor.